Dia santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje nós vamos falar de um novo capítulo do livro. Que o rei se encante com vossa beleza de saúde corporal. Saúde corporal é o tema de hoje, então que vocês possam chamar todos para assistirem o programa de hoje. Um ponto importante é que saúde é um estado de equilíbrio. Saúde é um estado de equilíbrio, um equilíbrio entre o ser e o ambiente, mantendo as suas características funcionais nos limites da normalidade. Bem interessante, é um estado de boa disposição física, também boa disposição psíquica, boa disposição espiritual, bem-estar, força física, robustez, vigor, energia. Então, saúde é quase que uma utopia conseguirmos ter essa plenitude da saúde, né, oriundo do latim salute. No Catecismo da Igreja Católica nos coloca algumas coisas importantes. Por exemplo, no parágrafo 1501, o contrário da saúde vem a doença, a enfermidade, que é a falta de saúde. A falta de saúde pode levar a pessoa à angústia, desespero, revolta contra Deus. Mas tem outros que fazem uma leitura diferente. Por exemplo, a doença pode nos deixar pessoas mais maduras. Você que está nos assistindo, que tem alguma enfermidade, pode nos deixar mais maduros para discernir aquilo que é importante, o que é essencial e aquilo que não é essencial. Nós refletimos muito quando estamos doentes. Um outro ponto é que a doença nos faz buscar a Deus. A doença nos conduz a Deus. Muitos só procuram a Deus quando estão doentes. Mas como diz o Papa Francisco, nossa igreja é mais um hospital do que um tribunal. Então é local de gente doente mesmo, nossa igreja. E São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que é na fraqueza que me sinto forte, é na fraqueza que manifesta-se o poder de Deus. E você pode completar na sua carne, na sua doença, o sofrimento de Jesus Cristo. O sofrimento de Jesus Cristo pela igreja. Então entregue sua enfermidade a Jesus. Uma vez estavam reunidas várias crianças, várias meninas, né? E de uma situação econômica privilegiada. Mas dentre elas tinha uma criança, uma menina que era bem soberba. E dentre dessas também tinha uma das que estavam brincando, que era a filha da empregada. E aquela outra mais rica, mais boba, queria humilhar a outra mais simples, mais humilde. Então ela fez uma pergunta para todos aqueles que estavam brincando. Ei, você é filho de quem? Aí teve uma que respondeu, eu sou filho do advogado, a outra eu sou filha do médico, a outra eu sou filha do engenheiro. E teve um momento que ela perguntou para aquela, e você é filha de quem? E a resposta daquela criança foi linda, foi bela. E ela respondeu, eu sou filha do rei. Eu sou filha do Senhor de todos os exércitos, daquele que criou todos os mundos e todas as coisas. Entende, meu irmão? Agora eu pergunto a você, você já tomou posse que você é filho ou filha do rei? Nós estamos nesse programa aqui conversando com o Dr. César, que é missionário, mas não deixa de ser médico, é médico, mas não deixa de ser missionário. Eu não sei quem você é, eu não sei se você é um acompanhante de um enfermo, ou se você é o próprio enfermo. Mas, meu amor, você já tomou posse da sua condição de filho ou de filha de Deus? Você já se olhou e disse, eu tenho uma mãe no céu que roga por mim? Existe uma belíssima oração, né? Nenhuma alma que contemplar, que chamar a Virgem Maria, vai ser por ela esquecido. Então, não sei a condição de enfermidade que você se encontra hoje, mas clama pela Virgem Maria, meu irmão. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, a toda pura. Aquela mulher que pode te ajudar, aquela mulher que pode fazer cada vez mais você crescer. A Virgem Maria tem privilégios
que só ela tem, a única criatura que foi escolhida para ser mãe de Deus. Então é essa criatura que pode muito interceder por você, pode muito rogar por você. E deixa eu te dizer mais uma coisa. A Virgem Maria, sendo a Imaculada Conceição, é aquela criatura que não tem doença nenhuma. Aí você pode até dizer, mas Mara, ela não é a Senhora das Dores? Sim, de fato. Nossa Senhora sofreu muitas e muitas dores, mas doença corporal, doença espiritual, nenhuma. Então é com você, César, que queremos cada vez mais conhecer. A religião tem influenciado muito na forma da população encarar as enfermidades por todo o universo? Como médico, eu sempre me inquietei e nunca parei para escrever sobre medicina e religião. Mas, num certo ponto, eu me encantei pelos escritos de um cientista, psiquiatra americano, Dr. Howard Koenig. Ele fez uma compilação, um grande resumo no seu livro Medicina, Religião e Saúde, o encontro da ciência com a espiritualidade, e isso me desafiou a escrever sobre espiritualidade. E foi encontrado alguns pontos muito interessantes. Como médico, existem muitos trabalhos científicos que precisam ser colocados aqui para vocês, que eu vou falar de uma forma resumida, mas são todos trabalhos científicos. Um ponto importante, por exemplo, nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, aquele povo ficou muito desesperado. E um trabalho científico mostrou que 90% daquela população americana, eles voltaram-se para Deus, voltaram-se à religião, procurando sustento, procurando suporte. E essas crenças e práticas religiosas foram muito importantes para o enfrentamento daquela catástrofe de contexto mundial. Uma outra pesquisa na Califórnia, ela coloca que sobre medicina alternativa, sobre medicamentos não tradicionais, foi colocado que a oração foi o mais comum e mais procurado medicamento não tradicional. Se procura mais orações do que chá, do que meizinhas e mandingas. A oração é aqui onde mais se busca. E esse trabalho mostrou, estatisticamente, que foi extremamente útil na recuperação dos pacientes. Então, esse é um ponto, Mara. Então, começando a mostrar a importância da oração para a recuperação do enfermo. E é bem interessante, vejamos. E dentre os privilégios de Nossa Senhora, Mãe de Deus, né? Mais uma vez eu coloco, ela é a Imaculada Conceição. A Virgem Maria, ela não teve em nenhum momento inclinação para o mal. Tudo que Nossa Senhora fazia era fazer o bem. Ela era caridosa, era solidária. Vocês compreendem isso? Independente, meu irmão, da situação que a Virgem Maria passasse. Independente das situações de temor que ela teria que enfrentar, ela sempre agia com ternura. É bem interessante, viu, falarmos sobre saúde corporal. E nós estamos passando agora na nossa família uma situação. Meu pai está internado, ele está no Hospital São Lucas, ele está dodói do pulmão. E eu te digo, meu pai, olha para a Virgem Imaculada. E mesmo na situação de dor que o senhor passa, ou os outros pacientes que estão nos assistindo agora, estão conosco agora, independente do teu sofrimento, meu irmão, acredite e olhe para a Virgem Maria. Sabe por quê? Porque uma vez aquele senhor, Simeão, olhou para a Santíssima Virgem e disse a ela, uma espada de dor transpassará a tua alma. Talvez você esteja passando por muitas dores, por muitas situações difíceis. Mas creia, você estar com ela, você estar nela, agonizando, mas ao mesmo tempo sem perder sua fé, a sua esperança. Eu não sei se você já perdeu um filho, a Virgem Maria passou 3 dias procurando Jesus e não encontrava. Mas a Virgem Maria continuava lá, plena, cheia de Deus. Eu não sei, meu irmão, se você já viu seu filho morrer. A Virgem Maria viu Jesus sendo escarnecido, sendo cuspido, e em nenhum momento ela perdeu o equilíbrio. Você compreende isso? Então, independente da situação que você está hoje, psicológica, não é? Fisicamente,
Faça como a Virgem Maria fez. Tenha coragem de ficar de pé, bem alicerçado. É nas adversidades da vida, meu irmão, que a gente conhece uma pessoa de fé. Então, se você está sofrendo, se você está moribundo, não importa. Contemple a Virgem Maria. Faça isso que César colocou no começo. Junte as suas dores às dores de nosso Senhor Jesus Cristo. E por mais momentos estressantes que a Virgem Maria tenha passado, ela não perdeu a fé em Deus. Então, César, e quantas pessoas estressadas na sua saúde, como elas que se apresentam? Como é esse momento de estresse? O estresse é aquele momento que o organismo ele é sobrecarregado de força, de esforço, de emoção, de doença, é mais forçado do que ele suporta normalmente. Então, o organismo é estressado, ele é forçado a dar uma resposta diferente. Esse é um momento difícil. As pessoas que são estressadas, você que está me ouvindo, você que se considera um homem estressado ou uma mulher estressada, o estresse predispõe várias doenças. Exemplo, aquele estressado, ele tem um pior padrão de sono. O estressado, ele não consegue dormir bem. Se ele não dorme bem, automaticamente, ele vai passar o dia irritado, chateado. Quem não dorme bem, piora os níveis da pressão arterial. Quem não dorme bem, aumenta a frequência cardíaca. Então, quem não dorme bem, tem um péssimo padrão de sono, ele tem uma predisposição de doenças cardiovasculares. Um outro ponto importante... E ainda, se ele não dorme bem, o acompanhante também não dorme. Pois é, se ele não dorme bem, o acompanhante não dorme bem, né? Veja só. Um outro ponto é que o estressado, ele tem uma nutrição irregular. O estressado ou come muito ou come pouco. O estressado, ele entra num processo anorético, caquético, ou ao contrário, a obesidade gera alimentos hipercalóricos, alimentações, assaltos à geladeira, assaltos às mochilas e à despensa e gera a obesidade. Então o estresse ele é um grande fator preditivo de obesidade, de doenças metabólicas. Um outro ponto é que o estressado ele está tão estressado que ele não tem cabeça para fazer exercício. O estressado ele é sedentário. O estressado ele não procura ter uma atividade física regular, nem irregular. Ele se agarra nos seus problemas e não consegue cuidar do seu corpo. E um outro ponto é que o estressado ele tem uma maior adesão, maior risco de aderir aos vícios. Um maior índice de alcoolismo, um maior índice de tabagismo, um maior índice de drogas ilícitas, um maior índice de comportamentos de risco. Então, o estresse ele é extremamente maléfico por ele induzir ao uso de drogas. E uma coisa bem interessante, meu irmão. Você pode até estar vivendo e vivenciando momentos estressantes, mas as pessoas que estão ao seu redor, elas não têm nada a ver com isso. Então, busque sempre tratar as pessoas bem. Mesmo que você esteja naquela agonia, mortifique sua vontade de dar uma resposta e trate com ternura. Pois é, o estresse ele vai mexer na resposta imunológica, ele vai mexer na resposta endócrina, nos hormônios, vai mexer na resposta das defesas do organismo. Então o estresse ele é extremamente maléfico. Nossa Senhora, ela teve o seu nenê, Jesus Cristo. Mas Nosso Senhor, ele nasceu de um parto, mas um parto miraculoso, porque foi um parto com milagres. Meu irmão, vamos refletir um pouco. Quem cometeu o primeiro pecado? Lógico, Adão e Eva. Tá certo? Mas nós temos uma sentença para Adão e Eva, consequentemente para todas as gerações, para todos os filhos. Qual foi essa sentença? Se eles pecaram, o homem agora vai ter que, com o suor do seu trabalho, sustentar a sua família. E para a mulher que pecou, para as descendentes de Eva, qual a causa, o efeito que vem, qual a consequência desse pecado? Terá as dores no parto. A Virgem Maria nunca pecou. Você não tem sequer isso para falar de Nossa Senhora. Uma mulher qualquer? Não. Jamais Nossa Senhora é uma mulher qualquer. Uma mulher cheia de graça. Então, se a Virgem Maria não cometeu nenhum pecado, meu irmão, ela não vai arcar com essa sentença de sofrer dores no parto, de forma alguma. A Virgem Maria não sofreu dores no parto, o parto da Virgem Maria não teve sangramento.
Entende isso? Por quê? Porque ela é toda bela, sem mácula, sem pecado. Ela é a mulher que é cheia da graça. Da mesma forma que foi misterioso Jesus, digamos assim, entrar na barriguinha da Virgem Maria, misterioso também foi sua vinda ao mundo. Compreende isso? Então, se ela é a mãe do Redentor, nós temos que compreender que esse momento do parto foi um momento de saúde. Nós podemos contemplar a graça cada vez mais da saúde, do bem-estar, do gozo. Nossa Senhora se levanta desse parto e vai pegar o menino Jesus e vai deitar e vai enfaixar. Que mulher é essa? Não é? Qual das mulheres que você conhece que teve o neném e teve condições de estar bem, de estar pronta e sem demora? Eu não tive. Então, vamos lá. Vamos pensar assim, César. A frequência da participação das pessoas na igreja, na comunidade ou nos grupos de oração, não é? Tem importância na manutenção da saúde? Contribui? Você está caminhando? É interessante, inclusive, se tiver irmãos evangélicos nos assistindo, essa resposta tanto é para católicos como evangélicos. Até porque isso é um estudo científico, É um né? trabalho científico que mostra que a presença no templo, ela melhora uma vida mais equilibrada, uma vida com menos atos, com menos riscos, uma vida com menos problemas. Então, as pessoas que frequentam o templo, a presença frequente no templo, frequentamento, independente de credo, independente de compreensão, foi diretamente proporcional à diminuição de delinquência, diminuição de comportamento criminoso, diminuição de consumo de drogas ilícitas, diminuição de doença. Então, frequentar o templo, participar do templo, faz com que as pessoas deixem de beber, faz com que as pessoas deixem de fumar, independente do templo católico ou evangélico. Diminui a prostituição, independente da doutrina e independente de estar compreendendo ou não aquilo que é falado pelo pastor, ou pelo padre, ou missionário cristão. É um ponto importante. Uma outra coisa importante é que as pessoas que sofreram abuso sexual, abuso físico, que teriam um risco futuro de envolvimento criminoso ou também de grandes traumas, a presença no templo fez com que essas pessoas superassem essas consequências por terem uma vida religiosa. É interessante, a presença física na igreja faz com que nós superemos nossos traumas, muitos traumas devido a conflitos na infância. Outra coisa importante que é o tempo de contato com o capelão. O tempo de contato com o pastor também teve resultados positivos em diminuição da delinquência em jovens num programa de tratamento residencial. Tudo isso que eu estou falando são trabalhos científicos. Um outro ponto importante, que é um outro trabalho científico, que adultos que não consideravam importantes as crenças religiosas têm uma probabilidade 3 vezes maior de beber compulsivamente. E um outro ponto é que aqueles que nunca participaram de cultos religiosos, de missas, de espiritualidade, nunca frequentaram o templo, têm 7 vezes mais chances de beber do que os que participavam pelo menos uma vez por semana. É muito belo esses trabalhos porque confirmam ideias que nós já tínhamos, nós já imaginávamos isso. Mas foi interessante esses trabalhos duplo cego, randomizado, confirmando a importância da religião na saúde. Um outro trabalho científico bem interessante, que adolescentes que disseram não à religião, que a religião não era importante, tem uma probabilidade 3 vezes maior de beber compulsivamente. Você que é pai, você que é mãe que me assiste, leva teu filho ao templo, leva teu filho para a igreja, leva teu filho para o grupo de oração, bota no carro, vai deixar na porta, depois vai buscar. É um ótimo investimento para prevenir problemas e doenças e vícios. Aqueles que participavam de serviços religiosos tinham 2 vezes menos chances de beber comparando com os outros. Um outro trabalho mostra depressão e estresse social.
que também os estilos de vida saudáveis, a presença no templo, melhorava a atividade física, melhorava os bons hábitos de dieta, diminuição de álcool, diminuição de tabagismo. Um outro ponto é que a espiritualidade também confirmou-se em um outro trabalho, uma menor adesão ao uso da maconha e de uso de estimulantes ao longo de um ano. Um outro trabalho também bem interessante, que é a presença da matéria prática religiosa no ensino médio, preveniram o consumo de maconha em homens e a diminuição do uso de tabaco em mulheres. E foi retirado o ensino religioso das escolas. Mas a simples presença da matéria religião na grade do ensino médio diminui o risco de adesão à maconha nos homens e diminuição de tabagismo em mulheres. Bem interessante, um outro ponto, na Universidade de Duke, um grande trabalho também, feito com mais de 4.000 pessoas, mostrou que aqueles que participavam de serviços religiosos tinham uma probabilidade 90% maior de não serem fumantes, em comparação com aqueles que não tinham envolvimento religioso. Então, Mara, se torna redundante às vezes as respostas, mas esses trabalhos científicos, ele me tranquiliza, que quando eu recomendo um paciente, quando eu oriento um paciente, que ele procure religião, são pontos que vamos discutir em outros programas, que os médicos não abordam espiritualidade nas suas consultas, os médicos não abordam espiritualidade no relacionamento com os seus pacientes, mas esse é um meio extremamente eficaz de promoção de saúde. E o trabalho científico feito e realizado torna essa minha recomendação uma recomendação científica e não uma recomendação piedosa. Isso é um ponto importante. Ah, aquele doutor ali só fala de religião. Olha o dedinho. Fé e saúde Isso é comungam, trabalho né, científico, eu estou falando de ciência, a qual os doutores são convidados também a lerem esses trabalhos científicos para poderem usar em prol dos seus pacientes. E uma coisa, meu irmão, você é católico? Você é um fiel? Toma posse que a igreja te oferta e te oferece os sacramentos. Se você está doente, busca um sacerdote, faz uma confissão. Se você está dodói, pede ao padre que ele ministre para você a unção dos enfermos. Às vezes as pessoas antigamente falavam extrema unção, pensava que se recebia quando estava para morrer. Não. Talvez você esteja para dar luz, como Maria Cristina, ela recebeu a unção dos enfermos. Por quê? Porque ela vai passar por uma cirurgia, talvez, um parto. Entende isso? Se você está dodói e o médico está te passando, te recomendando alguns remédios, por que você não busca a Eucaristia? Mesmo que você esteja no hospital, pede na tua paróquia que o ministro extraordinário vai levar Jesus para você. E quando você recebe Jesus, que força você recebe? Existe um capelão aqui em Natal responsável pelos hospitais. O Padre Francisco está à disposição, visitando todos os hospitais e celebrando em todos eles numa programação regular e específica. Então, existe capelão nos hospitais, graças a Deus, graças ao apoio e suporte da nossa diocese.